Program, and we are soon going to start our session. Nós em breve vamos começar a nossa sessão. Sejam bem-vindos todos vocês. Olá a todos. Essa vai ser mais uma ótima sessão. E hoje nós vamos dar uma olhada sobre o custo e o preço relacionados aos seus negócios. Vocês querem que eu já comece direto? Eu vou só lembrar todos sobre as regras aqui da sessão. Por favor, não se esqueçam de que nós temos o nosso guia com as regras para a sessão. Eu mostrarei basicamente quais são as regras principais. Por favor, notem que vocês têm que ligar a câmera se possível, usar o chat para enviar suas perguntas, levantar a mão se quiserem dizer algo, mas os seus microfones têm que ficar mudos todo o tempo durante a sessão e, por favor, usem o chat para enviar suas perguntas. A menos que você esteja falando, por favor, mutem o seu microfone. Não será permitido que vocês desmutem o microfone. Participem de forma bem ativa e deem espaço para outros participarem também. E, por favor, verifiquem se seu nome no Zoom está igual ao do registro. A lista de presença será tirada durante qualquer momento da nossa sessão, então, por favor, garantam que o seu nome aqui no Zoom está igual ao seu nome de registro na matrícula nossa do curso. Se o seu nome aqui no Zoom estiver diferente, por favor, renomeie o seu dispositivo e não coloque um nome diferente para que tenhamos uma lista de presença correta. Gostaria de apresentar nossa palestrante hoje, a Anne McCriff, e hoje nós vamos falar sobre a questão da receita com relação aos negócios. Muito bom ter você aqui, Christiane. Muito obrigada. É ótimo estar aqui. Hoje é uma sessão vital para nós, porque muitos de vocês não estão conseguindo crescer o seu negócio porque não estão conseguindo receitas suficientes. E às vezes vocês não têm o dinheiro suficiente porque vocês não trabalharam na questão dos custos para fabricar seus produtos de forma adequada e também colocar o preço adequado nos produtos. Essas duas coisas andam de mãos dadas. Nós temos uma abordagem diferente para cada uma e é importante que vocês as entendam. E hoje nós vamos falar aqui na apresentação e ver se tivermos tempo, nós teremos aqui o preenchimento de uma folha sobre custos. Vocês vão fazer isso como parte também da sua lição de casa depois para esta sessão. O que eu gostaria que vocês pensassem no seu item de melhor venda. Eu chamo ele de best seller. E por que eu quero que você pense nele? Porque essa é o item que você vende mais. Se você cometer um erro na questão da precificação desse produto para o seu cliente, é aí onde você vai ter mais prejuízo. Mas se você colocar um bom preço nesse produto, dando a si mesmo uma boa margem, é daí que você vai conseguir o maior lucro. Então, é importante que, enquanto vamos fazendo essa classe hoje, lá você tenha em mente qual é o seu best seller e depois da aula você vai poder pensar direitinho se você está realmente cobrando o valor que é necessário para esse produto. É bem comum nessas classes que nós tenhamos reduzir o preço. E geralmente o problema é que nós precisamos aumentar o preço. Eu vou começar por aí, porque antes de eu mostrar aqui mais materiais, eu gostaria que vocês pensassem em si mesmos. E pensassem na sua atitude com respeito ao preço, ou precificação. E por que você cobra o que você cobra? Tem algo que eu sempre escuto que eu acho que o cliente não vai mais pagar mais por isso, ele precisa ter mais dinheiro para pagar o que eu preciso. Às vezes isso é verdade, mas a maior parte das vezes não é verdade. Então, o que acontece é que nós estamos olhando para os nossos amigos, talvez eles até sejam clientes, e nós começamos a sentir peninha deles. E aí nós começamos a pensar que nós não podemos cobrar esse valor das pessoas porque nós não valorizamos nosso trabalho o suficiente. Nós não valorizamos nossas capacidades e habilidades. Nós vamos ao médico e nós vamos lá e pagamos o médico, porque nós valorizamos suas habilidades. Mas quando alguém vem até nós e quer comprar algo para vestir, nós não nos tratamos como se nós fôssemos o médico. Se você der uma analisada nisso, o médico tem habilidades únicas que nós não temos. E é por isso que nós o pagamos, porque nós precisamos do seu serviço. E quando as pessoas vêm até nós, elas
também precisam desse serviço, eles precisam de algo legal para vestir para o dia a dia ou uma ocasião especial. Eles não sabem como fazer a roupa, então eles vêm até nós porque temos habilidade. Nós temos habilidade que eles valorizam e eles confiam em nós, que nós vamos dar-lhes algo que vai fazer eles se sentirem bem e que eles vão ser levados a sério, dependendo assim do contexto deles, ou que eles vão se sentir confortáveis também. Então, na aula de hoje, eu gostaria de perguntar se você está cobrando muito pouco por seu produto e se você não tem fluxo de caixa suficiente no seu negócio. É porque você é a barreira para fazer essa precificação e cobrar o preço certo, para que você não tenha esse retorno de dinheiro no seu negócio. Você está, por acaso, tratando a sua empresa como um hobby e você realmente não precisa ter esse dinheiro? Você está se comparando com roupas de segunda mão, que está entrando bastante agora no mercado na África por um menor preço, então eles estão diminuindo o seu preço? Então você precisa valorizar o seu local, o seu lugar, as suas habilidades, o seu negócio. Então, eu vou começar aqui. Eu espero que o que eu vou apresentar, vocês se identifiquem com o conteúdo. Então, quanto o seu custo de produto gera para você em retorno? É uma ótima pergunta, porque a diferença entre o valor que você vende o seu produto e pelo valor que você o faz, a diferença entre esses dois valores é o seu lucro. Com certeza você tem outras coisas para pagar aí na sua empresa, mas qual é o lucro que você tem nesse vestido, daquela jaqueta, daquela calça? Qual é o dinheiro que você está fazendo com esse produto em si? Então vamos ver como fazer isso? Primeiramente, os designers geralmente acabam meio que mentindo sobre o produto realmente custa. E eu estou falando das coisinhas pequenininhas que vão compor o seu produto e que vão realmente compor o custo correto que estamos procurando. Então, coisas que fazem fazer você talvez mentir nesse preço. É você fica com pena dos seus clientes. Você falta confiança. Talvez você sinta que você não é tão bom, alguém é melhor que você. Às vezes você está simplesmente vendendo pelo preço e não pelo valor. Se você estiver no marketplace vendendo algo que o seu competidor também está vendendo. Por exemplo, digamos, vegetais que estão com a mesma cara. Você olha ali o preço do seu colega, talvez hoje você tem, por exemplo, cebolas demais hoje, aí olha na banca do colega. Então vamos diminuir o preço da minha cebola? Mas quando somos designers, nós temos a nossa própria marca. Nós não temos um competidor direto. Nós não temos um competidor direto. Nós somos artistas. Estamos fazendo algo original, diferente. Então, por que estamos vendendo isso pelo preço e não pelo valor? Alguns de vocês estão nesse mercado de moda em massa e talvez alguém esteja fazendo algo bem similar ao que vocês estão fazendo e talvez até pareça ser um competidor assim direto. Mas não é disso que nós estamos falando quando você está vendendo. Vamos vender isso aqui por $20, por exemplo, e você vai lá e vende pelos 20. Não, você tem que vender, por exemplo, se é de algodão, faz você se sentir bem, é uma decoração, tem um bom decote, um bom corte. Essas são as coisas que valorizam as coisas para o cliente. Então, quando falamos do dinheiro, estamos falando de valor. Isso muda tudo. E às vezes você está passando bullying pelos seus clientes. Por exemplo, você tem um cliente que realmente quer um preço mais baixo. E eles são bem incisivos quanto a isso. E aí você começa a se encolher, e aí tudo vai por água abaixo. Eu tenho um cliente que eu falei com ele sobre precificação hoje, mas nós tivemos que ter assim uma pausa no meio e nós fizemos muitas roupas para essa pessoa, sabe? Mas teve um momento que isso não funcionou bem, porque nós estávamos fazendo muito esforço e aí o cliente toda hora barganhando conosco. E aí o que nós fizemos? Nós colocamos de novo o nosso preço de volta lá na nossa média e nós estávamos dando um desconto bem pequeno, se necessário. E aí esse cliente era bem incisivo e estava falando, eu quero meu dinheiro de volta, eu não vou mais trabalhar com vocês. E eu disse, tudo bem, pode pegar o seu dinheiro e ir embora. Nós vamos desenvolver o seu dinheiro em 3 dias, porque é um cartão de crédito. E daí um
dos meu pessoal de vendas falou assim: você gostaria de fazer roupas com o dinheiro que você já nos deu ou gostaria de tudo ser devolvido? Bom, a senhora que estava reclamando de tudo decidiu que queria continuar conosco com o preço aumentado, 10% a mais. E a decisão dela foi que ela iria continuar tudo como nós tínhamos decidido. Mas nós precisamos ter essa decisão firme e não simplesmente se encolher porque o cliente está nos obrigando a fazer algo que não queremos. Saiba o seu valor, o seu conhecimento, o que que a sua marca representa. E diga assim: desculpe-me, não é possível fazer o que você quer. Talvez você tenha até diretores para responder, mas você vai ter que dizer: eu sinto muito, mas os diretores disseram que, por exemplo, eu não posso dar um desconto nessa peça. Ponto final. E se o cliente quer ir embora, deixe ele ir embora. E na maior parte dos casos, eles vão voltar, mas não aceite esse bullying. Não aceite essa intimidação. Próximo ponto que muitos designers fazem é que vocês não anotam os custos. Por exemplo, vocês vão na loja, por exemplo, eles nós vamos comprar, por exemplo, numa loja. Alguns nos dão uma nota fiscal, outras vezes eles só colocam a roupa na nossa sacola e a gente vai embora. Outras vezes a gente coloca a nossa nota fiscal no nosso bolso. Nós não vemos nada, na verdade, mas nós temos que encontrar alguém no escritório. Pode ser um mensageiro, um alfaiate, não importa. Alguém que você nota que tem habilidade com dinheiro e garanta que essa pessoa realmente que essa pessoa colete notinhas. Você gastou em isso, aquilo, outro. No próximo slide. E vamos lá ver como é que vocês realmente mentem com a respeito, realmente mentem sobre o preço. Vocês não cobram pelo seu tempo e esforço. Você tem que falar com o seu contador acha que você é um mágico, que todo o dinheiro vem do nada. E aí o contador e você esquecem de que o tempo e o que você gastou desenhando e o esforço que você gastou, esse tempo tem que ser colocado aí no custo. Talvez você até reduza o custo do tecido, talvez você foi lá, conseguiu obter o seu tecido e você não colocou o preço do seu combustível para o transporte. Você se esquece das coisas específicas no processo de manufatura. Por exemplo, se vocês estão fazendo algo específico, por exemplo, na sua oficina, digamos. Talvez vocês estejam com atividades diferentes para fazer um vestido. Você esquece de quanto tempo realmente leva. Talvez você está, por exemplo, cobrindo o botão para colocar esse botão revestido no botão. Você não contou aquele tempo do botão que você passou lá revestindo. Talvez vocês estão dando, por exemplo, assim, um valor total pro produto, mas quando você para pensar nos mini processos de tudo isso, o que que isso realmente, quanto isso realmente leva? Quanto tempo? Talvez você tenha pedaços de novos tecidos. Eu posso ver aqui uma reação de vocês? Eu sou a única, será? Por favor, apertem no botão de reação. Se você é alguém, eu consigo ver algumas pessoas aqui levantando a mão. Com o tempo que você vai comprando as coisas e você já não sabe mais o que fazer com elas. E aí você coloca lá no armário da sua oficina. E um dia você fala, um dia eu vou usar, mas você não cobra por aquele material que sobra e você nem sabe porque ele fica ali parado com o seu dinheiro. Então, se você não sabe o que você tem lá, você vai comprar de novo agora. O que você comprou 3 anos atrás, você vai pagar, vai cobrar um valor como se você estivesse comprando hoje. Então, nós estamos falando do custo real, não do custo fake. Esses são alguns itens que eu gostaria de relembrá-los, mas tem mais, com certeza. Talvez vamos usar menos tecido. Por que você está fazendo isso? Porque eu quero baixar o custo. Então, até parece mais acessível, mas deixe-me lembrar-los de algo. Mas os clientes estão vindo até você porque eles sabem que você é bom no que faz. E eles têm mais dinheiro do que você. Você não precisa ter dinheiro para comprar roupas porque você faz as roupas, mas eles precisam ter dinheiro para comprar as roupas no orçamento deles. Então, se você está pensando num preço muito baixo, é porque você não sabe isso. Se a pessoa valoriza suas habilidades, ela tem um orçamento maior. Eu gostaria de mencionar isso porque você precisa saber a diferença em quanto o seu produto realmente custa e o preço pelo qual você vai vendê-lo. A diferença é o seu lucro bruto. Saiba essa diferença porque isso ajuda você a
a perceber qual que é esse dinheiro que está vindo de você para se você vai decidir: "Vou fazer isso ou aquilo". Porque você consegue entender mais ou menos qual é o lucro que vai advir disso. Muitos de nós temos que tomar decisões diárias quanto ao nosso fluxo de caixa, e ao passo que nós vamos ficando mais habilidosos nisso, a cada temporada, a cada estação, nós vamos melhorando isso. E aí, se um imprevisto acontece na economia, no nosso ambiente, assim, nós então teremos que fazer essas decisões bem rápidas. Será que eu coloco meu dinheiro aqui ou ali? Se você tem tudo isso documentado, qual é o lucro que possivelmente vem de cada um, você vai tomar essa decisão de forma mais fácil. Bom, vamos ver agora com vocês se tem algum comentário até o momento. Eu esqueci que nós estaremos ter uma pausa de 10 a 15 minutos no meio da aula, porque nós vamos ter uma outra aula um pouquinho mais longa depois. Então, eu quero garantir que todos vocês tenham aí uma pausa no meio, para que vocês possam fazer o que precisam e depois vocês vão retornar, ok? Então, eu estou só dando uma olhada nas perguntas. E com a respeito à menção dos diretores, nós aqui às vezes não temos certeza se podemos fazer isso. Ah, eu não quero reduzir o preço, e aí o cliente toma isso muito a sério, muito pessoal. Então, por que dizemos assim, ah, isso aqui tem a ver com os meus diretores, com o meu gerente? Porque numa empresa mais estruturada, nós teríamos um conselho de administração. Talvez você talvez tenha clientes ou amigos que venham ajudar você, mas é melhor falar com o seu cliente como se você tivesse realmente uma mesa de diretores. Então você vai ser mais como um aliado do seu cliente, e aí você precisa dizer: "Olha, o meu gerente disse que eu não posso fazer isso, meus diretores disseram que eu não posso fazer aquilo". E aí o cliente vai entender: "Não, eu já estou com essa pessoa há muito mais tempo". E aí se você me der, por exemplo, 5 ou 10% de desconto, ok. E eu só posso dar isso para você de desconto, senão eu vou ter problemas com os meus diretores, com meus acionistas. Pense nessa estrutura que estaria acima de você, para que não fique só essa relação pessoal entre você e o cliente. Então, com respeito ao custo, é bom nós pensarmos sobre isso. E o trabalho, é importante nós tomarmos em consideração isso. Eu já passei por isso, e quando a filha entrou no meu negócio, ela olhou para minha precificação e falou: isso é totalmente maluco o que você está fazendo, precisamos aumentar o preço. Então, quando a precificação muda, você precisa mudar também. Então, vamos falar um pouquinho sobre os custos de trabalho. Tem a ver com o serviço que você está fazendo. E você precisa usar as taxas certas para fazer o valor correspondente. Então, se você olhar o mundo do designer, você vê que tem muitas coisas diferentes que estão acontecendo. Você senta na sua máquina e começa a fazer a sua peça. E aí você sabe, por exemplo, uma costureira eu pago X. Por exemplo, o corte da roupa, talvez vai ser a costureira principal, o chefe das costureiras. Então você tem que ver, esse aqui é o tanto que eu vou pagar para essa pessoa. Estávamos falando até mesmo sobre a questão do corte das estampas, né? Se você faz essa corte dos padrões, né, das estampas, você paga para alguém fazer isso? Mas geralmente essa pessoa até recebe mais do que a pessoa que faz o corte em si, ou o chefe dos costureiros. E se você faz o design da roupa, geralmente o designer vai ganhar mais do que todo mundo. O ponto é, se você é o gerente principal, você não pode usar esse salário para custear o seu processo lá desde a máquina de costura, porque você não senta lá para costurar. Ou, por exemplo, o meu alfaiate hoje não veio, então eu vou lá pagar por isso. Ao passo que você cresce a sua produção e negócio, você precisa de 1 ou 2 ou 3 alfaiates. Então, o trabalho de verdade será a nível do alfaiate, não do gerente.
E eu não consigo dar, assim, um valor específico, porque de país para país isso varia. Mas vocês precisam pensar quais são esses valores que você vai pagar, qual seria a escala de salário para cada um. Qual que seria o do cortador, qual seria o do designer, qual seria o do alfaiate, como que eu vou saber disso? Precisa ser feita uma pesquisa de mercado. Quanto tempo leva para fazer o design de uma roupa? Antes de passarmos aqui pelo ABC, eu gostaria de enfatizar que você, como designer, você precisa dedicar algum tempo para pensar no seu design. Se você não fizer isso e simplesmente vai lá no Pinterest e pega um pouquinho dali, outro pouquinho dali, a chance é que quando o seu cliente vier até a sua loja, a sua coleção vai estar meio desorganizada. Ou se você for num desfile de moda, você vai parecer confuso. E aí o outro designer que compete com você não sabe quando um terminou, quando o outro começou no desfile. Então, se você tem uma marca de moda, você precisa dedicar tempo no design, na pesquisa do seu produto. E é bom trabalhar como uma coleção, porque daí você faz, né, várias peças na coleção que conversam uma com a outra. Então, uma jaqueta vai com a blusa, que vai com a calça, e aí o casaco vai com a calça, ou um vestido que vai com aquele lenço, com aquela jaqueta. Então, quando você faz uma coleção, não é o tópico de hoje, mas quando você faz uma coleção, você precisa planejar essas peças diferentes da sua coleção. Então, como designer, você precisa tirar tempo para pensar sobre isso. Você precisa pensar no tema, sobre o que é a sua coleção e como você vai interpretar essa ideia nos seus itens. Você tem, por exemplo, assim, um decote que talvez vai combinar com a manga da jaqueta, com o cos da sua calça. O que você está usando? Você está fazendo algo para o mercado local? E na minha experiência, e não importa, você só escolhe o seu padrão de cores e vende. No mercado africano, por exemplo, nós temos todas as cores e tipos de tecido. Nós estamos condicionadas a essa cor para esta estação. Mas se você estiver exportando, se você estiver no mercado mais desenvolvido, por exemplo, a África do Sul, ela é muito pautada por essa cor da moda, da estação. Então, precisa ser feita uma pesquisa. Talvez você esteja fazendo uma estampa, algo que seja diferente. Vai trabalhar com pessoas diferentes para trazer aquela originalidade que você quer. Tudo isso requer tempo. Então, quando você sabe realmente quanto tempo você gastou na sua coleção, você precisa incluir tudo isso. Vou mostrar novamente na tela, mas antes vamos falar de um exemplo bem breve em que vocês vão dedicar 2 semanas completas para fazer 10 designs. Você pode fazer isso de forma mais elaborada ou menos, em 2 semanas você tem. Você vai, por exemplo, experimentar, colocar ideias novas, e no final das 2 semanas, você vai dizer assim: "Ah, esse aqui são os designs da minha coleção". Então, como que eu vou precificar o meu preço, o meu tempo? Eu gostaria que pensassem de qual salário eu teria mensalmente se eu estivesse trabalhando para outra pessoa como designer. Vou repetir. Que salário você gostaria por mês se vocês estivessem trabalhando como designer para outra pessoa? Vocês talvez diriam assim: "Ah, ninguém paga o designer o que ele merece e tal". Ok. Mas quanto você aceitaria para trabalhar para alguém então, qualquer que fosse o serviço? Eu tenho, por exemplo, meu negócio. O que vai fazer você acordar todo dia e trabalhar para outra pessoa? Quanto dinheiro seria? Então você pega essa quantia mensal
divide por 2, e aí você tem essas 2 semanas de trabalho. Então, por exemplo, para o nosso exemplo aqui, vou dizer que eu quero $1.000 por mês. Ou talvez $2.000, ok? Por mês, para eu trabalhar para outra pessoa como designer. Então, por 2 semanas, nós estamos falando de $1.000, certo? Então, $1.000 por 2 semanas de trabalho. Nessas 2 semanas, eu vou fazer 10 designs. Vou trabalhar muito para eles saírem perfeitos. Eu vou sair com ideias assim que vão ser testadas, ajustadas. E esses aqui são meus 10 designs perfeitos no final de 2 semanas. E eu vou conseguir $1.000 por eles. E aí você divide esses $1.000 por 10 para eu saber quanto o design custou, cada design lá dos 10 que você fez. Então, isso significa que um dos meus itens custa $100. Um design é $100 por causa do meu tempo. Isso funciona bastante, sabe? Isso parece muito para vocês? $100 por design? Estou colocando aqui coloquem aqui no chat, por favor, a sua opinião. Muitos de vocês pensam que é bastante. Eu sei que os designers geralmente, até os gerentes não ganham tudo isso no país de vocês. Mas foquem no meu exemplo e vamos ver o que isso realmente significa para nós. Então, vamos dizer $100 por design. Então, a pergunta é: quantos itens você vai fazer com aquele um design? E eu vou fazer um produto só com o meu design? Não! Eu tenho que multiplicar esse número agora. Eu estou pensando aqui, por exemplo, um design é $100. E eu vou fazer 10 peças. Então, se eu fizer 10 peças, coloque no chat. 10 peças por um design. Então, isso significa $100 dividido por 10. O que agora são $10. Então, esse é o valor do design que vai ser agregado à peça. E o que acontece se esse design que eu fiz, talvez eu decida fazer em 3 cores diferentes? Essa aqui no azul, esse aqui de listra e esse em outra cor. Então, agora de ser só 10 peças de um design só, vamos falar de 30 peças, certo? Vamos dizer, por exemplo, em 5 cores, ok? Eu quero manter os números fáceis de fazer contas. Então, vamos fazer 5 peças com esse design. Então, em vez de dizer 10, estamos falando de 100 dividido por 50. São $2, certo? Então, agora é o valor que você está agregando ao custo dessa roupa. Vou repetir. Eu fiz aí um ótimo ressalariamento e eu sou ótima em reconhecer esse tipo de custo. E agora o meu trabalho chegou a $2.000 por mês. E aí eu decidi que em 2 semanas eu só vou fazer uma coleção. Então, eu estou falando de $1.000 para as minhas 2 semanas de trabalho. E aí apareci com 10 designs incríveis. E aí eu divido $1.000 por 10. Então depois eu vou ter $100 por design. Mas eu não fiz todo esse esforço para 10 peças, certo? Agora eu tenho que fazer em cores diferentes e tecidos diferentes. Então, vou pegar esse mesmo design e vou fazer em 5 tecidos diferentes. Então, em vez de fazer 10 peças,
vou fazer 10 vezes 5, que são 50 peças. E aí, um dos meus designers vai fazer 50 peças. E agora, $10 por design, $100 por design. Eu vou dividir por 50 peças que eu vou fazer durante esse ciclo de vida do meu design. E aí eu acabo com $2 que serão agregados ao custo dessa peça. Vamos falar sobre isso de novo, sobre a nossa planilha de custos. Acho que muitos de vocês já pegaram a ideia. Eu só gostaria que vocês pensassem, por exemplo, que esses $2.000, claro, parece loucura cobrar um preço assim, mas pensem que são $2 por peça no final. E se você tem uma boa marca, você vai levar esse plano adiante. Vamos pensar no médico de novo. Se o médico não está conseguindo $2.000, imagine agora um médico que ganha $2.000. Vocês não valem o mesmo que o médico? É uma pergunta, é um valor. Para algumas pessoas, é claro, é normal quando você está doente, você precisa ir ao médico. Mas quando você tem um casamento especial, uma ocasião especial, você precisa ir até o designer. Se o seu filho está se casando, você precisa de uma roupa boa. Então, todo o resto é relativo. Não coloquem vocês num cenário que você acha que o médico deve ser pago mais do que vocês. Se vocês estão fazendo algo bonito, de boa qualidade, por que você não deveria ser pago de acordo? Tem muito esforço seu envolvido. Então, pensem nisso, mas não pensem de forma automática que não merecem isso. Vocês fazem um bom trabalho e precisam ser pagos por isso. E como falamos, são $2 no item final, se você está calculando tudo que nós falamos. Vou mostrar aqui na minha tela novamente. Então, esse slide é o nosso exemplo. Pode tirar um print da tela, uma foto. Eu expliquei isso de outra forma porque penso que é mais simples de entender. Vou passar para o próximo, ok? Agora falamos aqui sobre o nosso trabalho por peça. Uma das coisas mais fáceis que nós temos que fazer é o trabalho por peça. Você concorda com o salário com os trabalhadores para fazer aquele item. Então, você precisa pensar qual que é isso, esse valor. Ah, eu vou fazer a costura por $5 e 50 peças. Eu quero que seja 2,50 de dólar. Qual que vai ser esse valor? Qual é a diferença entre negociação e o preço de manufatura? E negociar o preço de um design? Para mim, tem a ver quantas pessoas podem fazer o mesmo trabalho. Então, com certeza vai ter um alfaiate melhor que o outro. Mas tem muitos bons alfaiates por aí que você pode pedir ajuda deles. Então, se esse é esse valor e aquele tem uma qualidade parecida e o preço é menor, vai lá no outro. Você não quer explorar as pessoas, lembre-se. Mas na fabricação, você tem muitos competidores diretos porque as pessoas sabem fazer exatamente o mesmo serviço. No caso do design, nós não fazemos exatamente o mesmo exemplo. Nós temos toda essa questão de inspiração, de desenho. Então, muitos dos nossos trabalhos, nós precisamos pensar nesses nossos empregados. No Quênia, por exemplo, as pessoas, por exemplo, usam. Muitas pessoas têm, por exemplo, um salário mensal. E eu vou falar um pouco mais, porque senão é muito complicado. Vamos passar aqui por esse slide? Se nós temos aqui, por exemplo,
se nós falamos, por exemplo, dos benefícios, você dá almoço, você dá um convênio, paga o transporte dessas pessoas, do seu funcionário. Então, quanto custa tudo isso mensalmente? Então, pense aí no total. Para fazer isso mais simples, vamos falar sobre. Vamos pegar e dividir por 4 para nós conseguirmos um valor semanal. Às vezes o mês vai ser um pouquinho mais que 4 semanas, né? 4 semanas e meia, talvez? Mas vamos usar 4? Vai ser um pouquinho. Você precisa pensar nesse valor um pouquinho a mais, porque vamos ter que fazer esse balanço lá na tabela, não é? E é importante que você saiba quanto que essa pessoa te custa no final do mês. Então, para você ter esse valor semanal, você precisa ah, dividir pelo valor desse trabalho. Por exemplo, então, se alguém trabalha para você por 8 horas e tira 1 hora de almoço, então estamos falando de 7 horas de trabalho, que é o tempo de produção dessa pessoa. Então, tá, as pessoas estão vindo trabalhar para você por 8 horas, mas tiram uma de almoço, então você vai começar a considerar 7 horas como hora de trabalho, e aí você vai pegar esse valor semanal, dividir por 7 horas, e aí você vai ter um valor por hora. E aí você precisa de um relógio para entender exatamente quantas horas estão sendo usadas em cada um dos processos da sua empresa. Quanto leva para fazer uma estampa? Quando eu falo, por exemplo, eu não quero dizer, por exemplo, um corte, né? Que você sai correndo e aí tem que voltar tudo de novo. Vai lá e conta o tempo gasto. Quanto tempo que você precisa fazer, por exemplo, o desenho dessa roupa? Quanto tempo leva para você pegar esse desenho e colocar em cima do tecido e né, alinhá-lo no meio do tecido? Se você está, por exemplo, cortando o tecido em camadas com uma máquina, você precisa ver quanto tempo que leva para fazer esse corte. E quanto tempo leva para você costurar lá na máquina? Quanto tempo para passar na overlock? E quanto tempo usa para você fazer todo o acabamento, colocar o botão, tirar aquelas linhas que ficam soltas? Quanto tempo leva para você empacotar, limpar, passar ferro? E aí você começa a pensar, quem é o meu best-seller nessa linha? Vou começar a trabalhar com ele. Se você só pegar esse item e gastar tempo olhando ele, você vai conseguir uma ideia muito mais precisa de quanto tempo vai ser necessário. Por exemplo, quando você está num exemplo assim, você vai ver, por exemplo, que o Alfred sabe melhor como fazer isso, sabe? Mas se você faz muitos desses ao mesmo tempo, você tá mais rápido, claro. Tem alguma pergunta sobre isso daqui no chat, será? Vou olhar aqui. Tem muitas coisas aqui sobre o Moodle. Ah, que legal, alguém tirou aqui um print, ótimo. Então, a questão de mostrar toda essa questão do design, legal. Então, o design leva tempo para colocar toda a sua criatividade, é como um músculo. Quanto mais você usa a criatividade, melhor fica. Como um músculo mesmo, realmente. O tempo que você passa desenhando, fazendo design, nunca é uma perda de tempo. Ótimo. Bom, vi que tem vários comentários ótimos aqui. Muito bem, pessoal. E se alguém diz, por exemplo, $2 por peça? Não, eu disse $2 por peça. Então, se eu faço 50 vestidos, não importa o tamanho deles, se é P ou G, estou falando por peça. E se eu faço um tamanho diferente, dá no mesmo. Se eu faço, por exemplo, assim,
o tecido é mais refinado, então talvez o tamanho dessa roupa até influencie nesse preço. Mas se não, o custo é o mesmo. E eu vou ver se tem mais alguma coisa aqui. E se o designer e o alfaiate trabalharem ao mesmo tempo? Eu já respondi. Se você é o alfaiate que está lá na máquina, o tanto que você pensa que você precisa ganhar como o alfaiate, você precisa pensar, colocar esse valor lá na peça. Vou usar um valor aqui de $2.000 como salário mensal por ser um alfaiate, ok? Quanto sua roupa vai custar? Você não pode dizer 100 porque eu estou fazendo. Não são só $100. Custaria se você tivesse, por exemplo, se você tivesse contratado uma pessoa. Você não está pagando a si mesmo um trabalho extra, não é mesmo? Se os tailors também ganham, por exemplo, 10, talvez ele vai ganhar 50, então, mensalmente. Então, você precisa pensar, se eu tivesse um alfaiate aqui, quanto que seria esse valor exatamente? Se você está fazendo, por exemplo, o design, você precisa pensar com base no salário de designer. Se você está, por exemplo, precisa pensar quais são essas responsabilidades de você como dono, que quando você crescer, você vai ter que delegar para outras pessoas contratadas. Então, precisa pensar por exemplo, no custo, se você tivesse contratado essa pessoa, mesmo que não seja você a pessoa que vai fazer isso, não é mesmo? Você precisa incluir esses custos extras, sabe? É importante, porque alguém mais experiente vai fazer mais rápido e o mais inexperiente mais devagar. Em qualquer marketplace, se você tem muita experiência, você pode cobrar mais por mês do que uma pessoa inexperiente. Então, o que vai acontecer com essa questão de gastar mais tempo a fazer os cortes, né, os moldes? Lógico, o valor vai ser diferente se você tem mais experiência ou menos experiência, não é mesmo? E essa questão de colocar o custo, não importa se é roupa de homem, mulher, criança, não interessa. Estamos falando de qual que é o custo real. E nós queremos falar de precificação de uma forma mais política, sabe? Porque precisamos ver o que que o mercado está preparado para pagar. E aí, quando você pega esse custo, você consegue ver qual que é o mínimo que você pode cobrar das pessoas e qual que é o preço mínimo de venda. Mas se você faz, por exemplo, essa história toda construída em cima da sua marca e coloca a sua marca lá em cima, você pode até cobrar muito mais. E por que não? Se o seu consumidor pode pagar, por que não cobrar mais? Você quer fazer caridade para o seu cliente? Ou você quer fazer mais dinheiro? Investir na sua empresa? Ou você quer fazer doações para o seu cliente? Você que sabe. Então, vamos voltar aqui. Tem algo aqui nessa imagem que eu não gosto sobre os competidores. Se vocês só fazem o seu próprio design, você não tem competidor direto, lembrem-se. Tem outros designers aí no mercado, ok. Eles vendem para o mesmo cliente, mas a menos que você esteja pagando alguém para vestir somente suas roupas, com certeza eles vão comprar de outra pessoa, certo? Nenhuma marca veste uma pessoa todos os dias, toda hora. Você precisa de um sapato de uma marca, uma roupa de outra marca, claro. Então pensa, por exemplo, ali nos seus competidores. Então pensa assim, por exemplo,
qual que é a qualidade da sua manufatura, da sua produção, você precisa pensar e trabalhar junto, e trabalhar, vender para o mesmo cliente, para a mesma loja, porque o consumidor, você vai pegar um daqui, outro dali. Não significa que eles vão comprar mais de você ou do outro, é só que eles vão comprar algo, porque os clientes eles querem variedade, sabe? Eles não querem variedade de você, eles querem variedade de várias pessoas. Então eles querem ter esse senso de quem eles são, para que eles se expressem e possam mostrar sua individualidade. Então, mesmo que eles façam algo, eles podem investir de uma forma que é diferente que você até imaginou no começo. Então, aprenda dessa mentalidade dos consumidores para ver se pode ser um designer que vai vender para o mesmo público. Não se autossabote. Realmente valorize o que você realmente é bom, sabe? Hoje eu estou aqui em casa e eu gosto disso, mas nem todo mundo nesta classe gosta de arte. Alguns sim, outros não. Alguns gostam da arte que eu tenho aqui em casa, outros gostam de outro tipo totalmente diferente. Onde vocês têm essa questão da sinergia? Onde vocês têm essa sinergia com outras pessoas? E aí você precisa alvejar esse público-alvo, não? Mas claramente você não precisa fazer parceria com designers com quem você não tem nada em comum, que a qualidade é diferente da sua. Por exemplo, qualidade de costura, de tecido. Um designer que é bem conservador não vai dar certo com um designer que é bem assim contemporâneo, mais avant-garde. Então seja realístico com respeito ao quem você é, seja realista. Aí eu vou aqui mostrar mais um pouquinho para vocês e aí vamos ter uma pausa. Então, por exemplo, quantos metros essa peça vai levar? Por exemplo, nós vamos pensar assim, vamos pensar, esse aqui é o meu maior tamanho de roupa, então eu tenho que calcular isso para eu depois pensar nos menores. Se você trabalha com plus size, por exemplo, ou com tamanhos normais, você precisa fazer uma diferença, porque o plus size precisa de mais tecido. Então, talvez você vai ter uma preço para a sua linha plus size e um outro preço para as outras linhas regulares. Porque se você usa o plus size para tudo, claro que sua conta vai sair distorcida no final com o resultado, sabe? Entenderam? Se vocês estão usando um print, o print ele precisa, por exemplo, as estampas, aliás, elas precisam se encontrar atrás nos cortes para que elas coincidam, não é mesmo? Não fiquem tortas. E talvez você precise fazer um esforço extra para fazer isso. Por exemplo, o veludo é um exemplo. Se você cortar errado, um lado vai aparecer mais claro e o outro mais escuro. E quando eles são colocados juntos, principalmente para roupa mais clássica, vai ficar muito estranho. Então precisa cortar certinho e fazer a estampa bater uma com a outra. Então tudo tem que estar na mesma direção. Você incluiu também o transporte, e se você, por exemplo, vai repetir esse pedido no futuro, é possível que você vai precisar de mais, não é mesmo? Em algumas economias africanas, dependendo da sua moeda com relação ao dólar, ou, ou qualquer outra moeda que você esteja negociando, mas se você tem muita flutuação na moeda, que tivemos muito no Quênia, é prudente fazer o seu custo em dólar, principalmente para as coisas importadas.
Porque talvez hoje custam X e amanhã é um outro valor. Então, o seu planejamento de produção precisa estar em dólar. Lembre-se disso. Vocês vão comprar muitos metros do mesmo tecido ou vai comprar cliente por cliente? Então, lembre que se, por exemplo, se vocês talvez economizem mais se comprando uma vez, porque o transporte é mais barato. Você consegue até um desconto no tamanho dependendo da quantidade. Falando sobre a quantidade de pedidos, inclusive, se você vai comprar muitos produtos, você vai pegar o custo de transporte e dividir pela quantidade de pedidos. Por exemplo, eu quero fazer 10 camisetas. E é essa moto que vai trazer essa camiseta. Então, você não está passando, não está pagando uma camiseta, está pagando pela moto que vai trazer as 10 camisetas. Outra coisa importante sobre o custo de produção, ou custo de amostra. Quando você faz essas amostras, você vai fazer um por um, então é mais caro mesmo. Talvez você vai ter mais sobras. Você vai pegar os trabalhadores, os alfaiates estão aprendendo como fazer a costura, tem ajustes. Então, para o custo de produção, o que eu gosto de fazer é olhar no ciclo de vida do design, sabe? Então, estamos falando de 50 peças, vamos falar em 50, então. Se eu fizer 50, e é tudo que os meus alfaiates vão fazer pelos próximos dias, eles vão fazer isso de forma mais rápido, não é? E se eles conseguem, por exemplo, cortar todos os tamanhos pequenos, por exemplo, de uma vez, e depois todos os médios juntos, ou todos os grandes juntos, é claro que o custo de corte vai cair também. E se você usar uma máquina, com certeza vai diminuir ainda mais. Então, isso faz muita diferença enquanto quão rápido você consegue ser. Então, todas essas coisas trazem o seu custo de produção para baixo. Então, lembre-se, o que será que vai afetar o seu preço total no final? Vamos tirar uma pausa agora? Todos vamos agora. E vamos voltar. Agora é 6h57 para mim. Então, vamos voltar às 5h10 no horário da África. Então, vamos voltar às 7h17 se você está na África Ocidental. Vamos tirar aqui uma folga. Alguns de vocês estão aí sentados ainda, mas vamos pegar aí um cafezinho, levantar-se e depois vamos voltar. Eu vou checar aí aqui no chat se tem alguma pergunta e depois voltamos, ok? Muito obrigada. Já vejo vocês daqui a pouco. Agora que vamos ter o nosso intervalo, se o seu dispositivo ainda não estiver renomeado corretamente, façam isso agora. Alguns estão fazendo isso. Por exemplo, tem alguns chamados iPhone aqui. Então, por favor, coloquem o nome correto, senão vão levar falta na lista de presença. Vocês colocaram algumas perguntas aqui no chat. Bom, nós vamos ter mais uma questão aqui, no questão do custo. Alguns estão falando sobre marcações. É bem fácil, temos uma fórmula aqui, mas pode mudar de acordo com o mercado. Deixa eu ver aqui se tem algo que eu preciso trazer. Vamos ver. Eu vou olhar aqui. Vamos olhar aqui o formato. Sobre a questão das marcas e das margens no mercado da moda global. Deixa eu falar sobre isso. É bom saber o que está sendo cobrado internacionalmente. Muitos vão ficar chocados.
E algumas vão ficar chocadas porque alguns negócios foram estabelecidos com um número mínimo trabalhista. E é importante nós pensarmos nisso porque tudo isso é colocado no preço da nossa marca. Aqui na África, nós geralmente não pensamos, por exemplo, em diferentes tipos de negócio e eu gostaria de mostrar isso para vocês. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, algumas coisas para vocês no slide. Tem tipos diferentes de modelos de negócio e tudo mais. Temos, por exemplo, um preço alto e um volume alto. Um volume alto e um volume próximo. Então, você está realmente fazendo muito dinheiro. Mas que você chegar nesse rumo, melhor para você. E nós precisamos pensar, por exemplo, que nós precisamos gerar bastante dinheiro, assim, no nosso negócio, para nós podermos dividir isso no volume, no design. Mas se você investir no negócio para escalar, então você vai para o número 1, essa questão do maior preço e maior volume. Então vamos falar, por exemplo, do preço baixo e volume alto. Isso é muito alto. Então você talvez não vai estar fazendo o volume certo para o preço certo do mercado também. E talvez a reação vai ser esse preço baixo com problemas no seu volume, porque a demanda do mercado está lá e você não consegue produzir o suficiente porque não tem dinheiro suficiente. Porque os salários estão ficando doidos, assim, e aí você pega o seu dinheiro os seus distribuidores, você vai ter essa interrupção no seu estoque. Então, você precisa de bastante dinheiro para você fazer um negócio de volume alto e preço baixo. Por exemplo, quando falamos aqui na fast fashion, na questão da Zara, por exemplo, a gente, por exemplo, quando eles têm lançado tudo, por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, vamos falar aqui de por exemplo, vamos pensar no custo da Tunísia ou da China, por exemplo. Eu não sei exatamente quando que vai mudar ou quanto vai mudar, mas isso tem a ver com tudo tem que estar agregado nesse valor. Todo esse custo, todo esse imposto que o cliente paga, tudo tem que estar aí lá nessa loja que vai vender o produto. E aí também temos a questão que, por exemplo, na questão da H&M e da Zara, porque eles têm muito volume, eles conseguem controlar muito dos preços de manufatura. E você consegue trazer o preço para baixo com essa questão. Por exemplo, eu vou fazer 100 mil metros de tecido, então você consegue trazer o seu preço para baixo. Então, eles têm poder de negociação. E aí você consegue, por exemplo, pegar uma fábrica que te contenha, sei lá, milhares de funcionários e você consegue garantir que aquele serviço vai ser feito para você nos próximos meses. Consegue, então, é, negociar o preço e o H&M consegue trazer muito legal, porque a Shein, ela tem toda essa questão de coisas diferentes, sabe? Você vai pagar um salário mínimo, por exemplo, você pode, por exemplo, pegar essa questão da fast fashion, da H&M, da Zara, e é assim que funciona. E às vezes os preços também diminuem por causa do tipo de tecido que é usado, mas porque os, os mercados mais desenvolvidos, eles têm consumidores com melhor poder, então eles têm, assim, um nível certo já de qualidade, de custo. E quando falamos aí da moda de designers, talvez alguns vão achar que eu fiz até cometi um erro aqui, mas não. No modelo tradicional de negócios, nós vemos que o design ele vende direto para as lojas. Talvez você tenha até uma loja que te ajude, intermediária, mas você vende para as lojas. E aquela loja vai também querer gerar lucro em cima.
e aí você vai, talvez 50, 100, 2.000 peças. Eles começam pequenos e vão crescendo. Então, você vai e faz o pedido. E aí você ganha, por exemplo, no preço de atacado, e aí eles vão colocar uma margem em cima para cobrir os custos que eles têm, claramente. O designer ele vai pegar esse custo de produção e multiplicar por 2,5. Em alguns marcas, nós vemos por 2,8, mas vamos colocar 2,5 para facilitar a conta. Então, aí o nosso designer vai pensar, vai fazer vezes 3 para conseguir o preço de atacado e de varejo. Por exemplo, uma loja em Paris, conseguimos esse preço aí. E depois a pessoa que vai receber essas peças vai vender lá em Paris, vai fazer essa conta vezes 3, em muitos casos. Às vezes até mais do que 3. Dificilmente vão fazer por menos que vezes 3. Olhem aqui esses números. Então, o designer tem um custo direto de produto, fez 2,5 para conseguir o tempo de atacado, e depois o atacado vai ser vezes 3, e aí o pessoal vai vender ao consumidor final, ainda está com as taxas de venda e tudo mais. O que isso significa? Se eu fiz algo que custa $10 e multiplicar por 7,5 e vender para uma loja por $25. 10 vezes 2,5. A loja vai pagar todos os trâmites de tributários. Então, pensem aí, 25 vezes 3 já se transformam em $75. Então, no que eu paguei $10 para fazer, e eles vendem para o consumidor por $75. Isso significa que é uma margem de lucro vezes 7,5. Na África, parece um número grande demais até, mas falando de forma honesta, é assim que o mundo da moda funciona. Toda essa parte da cadeia precisa ganhar dinheiro, e por causa disso, toda vez isso vai colocando cada vez mais preço em cima. Então, ou você vende direto para o cliente com aquela mesma peça de roupa, vendendo online, se eu estou vendendo atacado, ou talvez com uma margem de lucro de varejo, então é uma margem de lucro de 7,5. Para muitos de vocês deve ser difícil entender isso. E tem alguns cálculos que são difíceis para trabalhar por causa do nosso mercado. Então, o que vamos fazer como nossa marca? Nós precisamos fazer essa conta de 2,5 e essa vezes 3 também, porque estamos lidando com nossos mercados, nós temos aí um intermediário, um agente, é a prática padrão. Então, no nosso site, se você está nos Estados Unidos, na Europa, o Japão, e você for ao nosso site, você vai ver que essas são as margens de lucro que são aplicadas. Esses $10 acabavam se virando 75. Então, se isso custa $100 para fazer, se vende por $750. Então, quando vamos, por exemplo, num site da África, você procura o seu país, e ele é um dos países da África Ocidental. Você vai ver que consegue 25 ou 30% de desconto. Mas, por exemplo, na Nigéria, Gana, se você vai fazer essa importação da África do Oeste para a África do Leste, Oriental e Ocidental, se você não precisa fazer esse transporte no mercado, então você ganha 25% de desconto, por exemplo, até facilita para os consumidores comprarem. Mas você tem que descobrir o que funciona para você. E se você é um designer contemporâneo,
que está fazendo para uma loja de varejo internacional, bem importante. Então, é isso que eles vão acabar fazendo com a peça que você produzir. Quando eles têm essa margem de lucro em cima, eles ainda podem fazer uma promoção de 50% de desconto e eles ainda vão ganhar dinheiro em cima. E aí eles conseguem pelo menos pagar seus custos, não sair no prejuízo, sabe? Salvem esse slide, por favor, porque eu juro que isso é bem importante. So, qual é o meu conselho no momento? Eu até vou parar aqui de apresentar o momento. Nós somos designers que podemos vender nossos designs, porque eles têm valor, como um designer gráfico vende seu trabalho. O designer de moda também vende seu trabalho. E esse é o nosso serviço de designer. É muito importante o que fazemos. E às vezes temos nosso próprio negócio de produção. Talvez é a nossa oficina, nosso ateliê. Nós temos o nosso design e nós transformamos em produto. Então, esse é o nosso segundo negócio. E aí, o nosso terceiro negócio, que muitos de nós temos, é a questão do varejo. Nós vendemos para o nosso consumidor pelas redes sociais, site ou uma loja física. Então, temos 3 negócios. E cada negócio deve ganhar o seu próprio lucro. Se você, por exemplo, está lá no seu quarto, na sua escrivaninha, fazendo o seu design, esse é um negócio, é um serviço. É um seu próprio negócio, sabe? A produção, espero que entenderam, é um outro negócio. Você vai ter outros funcionários, fornecedores, é um outro negócio. E o último é o varejo, quando você tem a sua loja ou tem o seu pessoal de comunicação online, cada um deles vai fazer o seu próprio lucro. Se pensar dessa forma, você vai entender melhor porque é importante ter uma margem comercial para cada estágio. Vamos pensar assim: eu tenho minha loja, e aí eu vendo para uma loja varejista, o mesmo produto. Quanto que esse varejista vai, como esse varejista vai se sentir quando eu fizer, por exemplo, um preço de atacado e eles venderem por um preço diferente, mas eu também usar esse preço para vender para outro hotel e também para outro retail e para outro e para outro. Então, em alguns casos, algumas diferenças vão ser permitidas. Mas se você estiver no mercado em que as pessoas vão comprar no mesmo lugar, ou se eles procuram online, onde eles conseguem ver o preço online, e o meu preço online é metade do valor das lojas para qual eu vendo, para as lojas, a loja não vai querer comprar de mim mais, não é mesmo? Porque eu cortei o meu valor. Então, quando eu tenho a minha questão dos lojas varejistas, se eles estão cobrando dobro, por que as varejistas vão cobrar o dobro do que o designer? Não faz sentido isso. Então, nós temos esses 2 modelos no momento, qual que é o mínimo? Você tem que ter, para dar conta vezes 4. Vai ter uma transição aí, e você vai precisar ter uma estratégia de mercado, e você precisa trabalhar nesse sentido. Você não pode só pensar que vai estar tudo bem se fazer a conta vezes 2, senão você nunca vai ter dinheiro para investir. Agora vamos voltar aí. Temos o custo direto do produto vezes 2, que é o preço de atacado. O preço de atacado vezes 2, você tem o do varejo. Idealmente, você vai fazer a conta vezes 2,5. Porque o custo do varejo, você tem tributação. E se você não tiver isso agregado ao valor, você vai dificultar aí para o seu varejista. Vamos pensar, algo custa $10, vai ser vendido pelo designer para a loja por $20. Esse é o valor de atacado. A loja vende para o consumidor por $40.
Então, a gente tem uma margem vezes 4 aqui. Então, essa margem vezes 4 seria o mínimo que vocês deveriam também trabalhar em cima. E possivelmente deveriam fazer vezes 5, porque isso vai pagar pela questão do despacho, do tributação. Espero que esteja sendo bem claro aqui. Se você fizer vezes 2, então faça por vezes 3. Se você já faz vezes 3, então agora é vezes 4. Essa é uma estratégia. Todo negócio de designer acabam vendendo mais ou menos que isso, mas eles precisam entender que eles têm talvez 8 negócios diferentes e, e, e que talvez qualquer servicinho que você for fazer, tudo que as pessoas dizem é que quando eles aumentam o valor, eles conseguem mais valores. E se você. E por quê? Porque se você cobra baratinho, ninguém quer, porque acha que é uma marca que não presta. As pessoas nunca imaginam, por exemplo, que você está vendendo vendendo baixo porque você está precificando errado. Não, as pessoas não sabem isso no mercado, sabe? Então, cada um faz o que precisa, e aí fica esse caos no mercado. Mas se você entende a lógica, e aí decide fazer isso, você vai encontrar que isso funciona mesmo. Você diz assim, olha, eu precisei aumentar, porque meus diretores disseram que eu precisava fazer isso. É um meio dramático, mas é verdade. Quando eu estava fazendo isso vezes 2, há um bom tempo atrás, me disseram para fazer isso. E fez uma diferença tão grande para mim com a questão da liquidez de caixa no meu negócio, que me ajudou muito a crescer. Seus clientes não querem que você saia do negócio, não é algo que eles querem. Eles querem continuar vindo e comprando coisas de você. Então, se você não está mais lá, vocês vai criar esse problema, não é mesmo? Então, se você está vendendo direto para o consumidor, você tem que estar vendendo pelo mesmo preço, que aí a loja está vendendo o seu produto, para você não ter uma competição entre você e os seus varejistas. Ainda temos um tempinho aqui. Gostaria de lembrar algo que quanto mais volume você vende, mais fluxo de caixa você precisa e precisa mais dinheiro aí no seu sistema. Se você não tem uma boa margem comercial, você não vai ter dinheiro. Se você fizer a marcação, fazer a margem por vezes 2, você vai ter uma interrupção aí no seu estoque e vai acabar com o seu negócio. Então, você precisa pensar, por exemplo, no mercado de massa. Você precisa ter bastante volume para ver se você tem dinheiro para seus custos fixos. Então, faça um produto único. Faça uma história, faz as pessoas quererem comprar esse produto, para que eles não pensem no preço, mas no valor. Você não vai competir com a Zara, com a H&M, mas também não precisa passar para competir com os que fazem mais baratos. Eles têm eles têm volumes enormes de produção. E é por isso que eles podem fazer um preço mais barato. Então você tem que pensar diferente. Tem que fazer diferente. Você tem que pensar no seu design como você precisa pensar, porque você é um designer, pense diferente. Escolha algo e foque nisso, e eu vou até parar de compartilhar agora para conversar com vocês um pouquinho. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês um pouquinho antes desses materiais, antes da gente fazer o preenchimento do Excel. Eu gostaria de ver também sobre a questão de quanto vocês gostariam de cobrar como designer. Estou dando uma olhada aqui. Muitas pessoas estão subvalorizando seus produtos. Então, se você está usando de referência outros designers, eles estão fazendo cada vez mais barato, então nós estamos chegando aí ao fundo do poço.
Vocês vão sair do mercado rapidinho. Quando um designer no seu mercado, do nada, cobra muito mais caro, e você fala assim, caramba, como que fulano pode dizer isso? Como que ele cobra isso? Não, você diz assim, caramba, isso que ótimo, eu posso cobrar mais. Então, se ele cobra bastante, eu posso cobrar mais. Mais do que eu tô cobrando agora, porque isso aí é fantástico para mim. Aquela pessoa, na verdade, se aquela pessoa está estabelecendo essa meta para o mercado, você pode chegar próximo. Deixa eu mostrar algo aqui. Se eu vender um vestido por $1.000 e eu vender, por exemplo, 5 desses no mês, só 5 por $1.000. Então eu vou ganhar $5.000, certo? Se o meu vestido custar $500, se eu vender por 1.000, eu preciso de 5 para ganhar $5.000 por mês, certo? Se eu vender a $500, eu preciso vender 10. Se eu vender por 250, eu preciso vender 20. Se eu vender por 100, quantos eu preciso? Eu preciso vender 50. Se eu vender por $50, eu preciso vender 100. E por aí vai. E se eu for vender por $25, eu vou ter que vender 50. Então, quão forte é o seu mercado, quão grande, quão bom é a equipe de vendas. Eles vão vender 10 itens por $500 ou 50 itens por $100? Ou 250 itens por $25? É isso que você tem que se perguntar. Você pode vender. Mas pense, 5 vestidos por $1.000. Mas imagina, 10 por $500. 5 por 1.000. 5 vezes 1.000. Ou 250. 250 por $25. Para ganhar 250. Esse número é maluco, eu sei, mas o que é mais fácil para vocês? Que tipo de negócio de design vocês têm? Alguns de vocês vão mais para uma marca de mercado massa, mas vocês conseguem vender 250 vestidos por $25, é muito trabalho, a menos que você tenha uma loja, vários varejistas. Então, se você está vestindo no atacado, o preço vai ser menor, mas porque o consumidor está comprando de bacia. Então, quem é você para ver sobre que círculos você está transitando, qual que é a história da sua marca, todas essas coisas são importantes. Então, eu não posso julgar por vocês, mas vocês precisam pensar nisso para decidir onde vocês querem colocar a marca de vocês. E se, por exemplo, $500 é muito alto no seu mercado, então tem outro mercado aqui que talvez vai comprar nesse preço. Eu sei que $500 é algo bem alto para vários países. E vocês têm uma boa história e design, mas talvez você não consiga vender assim. Você vai ter que fazer mais esforços, não é mesmo? Mas se você vender 250 vestidos a $25, você precisa ter uma equipe de vendas bem organizada e estruturada, todos os movimentos aí bem coordenados, então pensem nisso.
Bom, eu não conheço vocês, as suas circunstâncias, alguns talvez não saibam fazer isso, mas para mim é uma pergunta retórica para a gente pensar quem vocês são nesse mercado da moda. Nós geralmente temos um teto de valor de venda. Existe um teto em mercados específicos, em itens que são feitos por muitas pessoas. Então, muitas pessoas estão fazendo a mesma coisa, digamos, de um jeito parecido. E talvez isso se aplique ao seu processo de produção ou à sua marca. Então, com certeza, você vai ter aí um ponto que precisa pensar. Por exemplo, quando você está fazendo a produção, você compete com muitas pessoas, não é? E talvez seja o que você queira fazer, você se sente bem com isso. Mas aí você vai vender para o público ou por atacado, mas a sua marca é muito parecida com outras marcas. Com certeza vai ter um teto aí. Mas se você é um artista, o teto é como você se vende, na verdade. A história que você vai tecer para que alguém compre a sua marca. É incrível, é uma edição limitada. Eu não vou falar de números, porque não tem assim um limite específico. Se você olhar para o Banksy e outros, não tem assim, o céu é o limite. Então, isso tem a ver com onde você quer colocar a sua marca, então faça isso. Então, se você estiver fazendo, se você quer colocar essa marca nesses mercados, se você quer acessar diferentes mercados e você quer ter um mínimo e um máximo, você precisa ter um Instagram diferente, diferente Facebook ou site, tudo tem que ser diferente. Uma coisa não pode estar atrelada à outra. E talvez até diferenças aí nas suas estampas. Por exemplo, a estampa do mais barato é mais simples. Eu só estou dando mais uma olhada aqui no chat. Ok, vou ajudar vocês agora. É difícil porque a gente sabe que a razão econômica é um fator importante no nosso desenvolvimento. Temos diferentes mercados, salários, então é difícil ter, por exemplo, aí uma amostra um pouquinho mais cara. Por exemplo, quando a minha filha estava fazendo essa transição comigo, ela elevou a nossa empresa no mercado. Então, nosso cliente original, que estava mais ou menos ali no meio, agora levou para uma camada mais alta no nosso mercado e nós tivemos também uma marca diferente. Escolha a que ponto você quer fazer isso, porque às vezes, dependendo de onde você é, se você é o artista que vai criar, por exemplo, algo incrível, você vai subir na vida. Mas se você é eficiente e faz várias coisas legais, esse mercado mais baixo, ou talvez esse mercado mais aí no meio, talvez seja o que você tem tudo a ver com você. Então, tem que ver o que você gosta e você tem que se colocar onde você se sente confortável, começar por aí. E assim que você conseguir fazer a coisa rodar, você pode escolher para onde você quer ir. Eu vou compartilhar com vocês essa tabela. Eu quero mostrar aqui uma tabela em Excel para vocês. E eu vou mostrar com vocês também lá no grupo, para que vocês possam também fazer isso com o best-seller de vocês. Ótimo. Então, vamos começar aqui do começo. Então, vamos ver onde é que nós vamos produzir a sua marca e como empresa. Você talvez tenha várias marcas. Então, você coloca aqui de acordo com a sua marca. Aqui eu coloquei uma descrição.
Por exemplo, aqui toda a composição da minha peça. E aqui vou a quantidade projetada para essa produção. Aqui você coloca a composição da fibra, porque se você precisar repetir isso no futuro, vai ser importante que fibra que talvez estava sendo usada. Por exemplo, aqui é o algodão, o nome do meu fornecedor, o tamanho da minha fibra, porque se eu mudar, por exemplo, o meu fabricante, ou mudar a especificação do meu tecido, talvez a quantidade vai ser diferente que eu vou pedir de tecido. Então é importante colocar a largura desse tecido. Se você vai comprar um tipo específico de tecido, você vai comprar talvez por peça. Então, se você comprar a peça do tecido, ou talvez você está fazendo, por exemplo, um vestido, eu preciso de uma peça e meia, uma peça só, eu preciso colocar aqui a peça. Em vez de colocar 2 metros aqui, eu vou colocar 2,5. Desculpa. Eu vou colocar 1,5. 1,5 peças aqui. E o custo seria o custo da peça. Eu não sei o custo no momento, mas com certeza o custo aqui para mim tá diferente do que eu comprei da última vez. Vamos dizer assim, por exemplo, vamos ver o que acontece aqui na coluna. O número aqui vai mudar, tá vendo? Então, de $20, estamos falando de $20 e eu preciso de 1,5 de peça, então aqui já aparece $30 para mim. Então, quando você preenche aqui, não escrevam nas caixinhas cinzas. Isso é totalmente automatizado. Aqui, por exemplo, nós vamos falar aqui, aqui é para o meu elástico, aqui é onde eu vou comprar, quanto que eu preciso, quanto custa por metro, ou quantos metros eu preciso, quanto custa por metro, e aqui já calcula automaticamente o custo. Por exemplo, aqui eu vou falar sobre minha etiqueta, onde eu vou comprar, todos os detalhes que vocês puderem, coloquem aqui. É muito importante nessas colunas. Eu vou colocar aqui numa cor diferente, para vocês possam ver claramente. Essas colunas precisam colocar aqui um número, que vocês conseguem colocar aqui essas que estão em destaque. Não coloquem metros aqui, por favor, porque se vocês colocarem aqui, por exemplo, 2M para metro, vocês conseguem ver aqui? Aqui me dá value, quer dizer, o valor não consegue ser calculado, porque aqui só calcula com algarismo. Vou repetir. Não sem números, só números, sem letras, para que o cálculo seja feito automaticamente, ok? Eu tenho aqui o custo do material pronto, legal, né? Não é muito alto. Vamos fazer isso em dólares. Vamos fazer o que agora? Eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Eu vejo aqui que eu levei 3 horas. Esse aqui é meu exemplo, certo? E aí coloquei uma hora, o básico que se pagaria pela minha hora, $10. Então é uma outra forma diferente da que eu acabei de mostrar. Mas eu acredito que seria bom. Então, quanto você quer ser pago por dia, por hora, por semana? Ah, eu quero $8 por dia. Pensem. E aí façam uma conta. E pensem quão complicado ou não isso vai ser para colocar em prática. Ah, eu acho que a minha arte é muito importante, a gente tem que pensar em toda essa hierarquia dentro da empresa de moda, para que nós possamos fazer todo esse cálculo que nós queremos. Vocês conseguem ver aqui onde diz a quantidade para 10 quantidade de produtos 10? O que eu fiz aqui é que eu coloquei um número
vou mudar para 1, ok? Como se eu estivesse produzindo uma só. Então, aqui, toda essa produção está mostrando de uma peça só. Então, a peça, eu vou colocar outra cor aqui também, porque eu tenho dificuldade com essa tecnologia. Por favor, só um segundo. Ok. Então, temos aqui, ó, 183, certo? Se eu for fazer só um produto, esse é o meu custo, não é o preço de venda, certo? E aí eu vou ver, por exemplo, tudo que eu for fazer para um item só. Se eu disser, eu vou fazer 10. Veja o que acontece com esse número. Ele se torna 47. Em vez de 83, ele se torna 47. E antes de eu ter 50, vamos ver, por exemplo, o que acontece aqui. Não tem muita diferença se eu vou fazer, por exemplo, se eu vou produzir 50 ou se eu vou produzir ou 10 só. Vocês veem aqui, não tem muita diferença. 37, 35, 47, não tem assim uma diferença monetária muito grande. Se eu colocar 5, vamos ver de novo como é que fica. Veja, não é muita diferença, 62 dólares. Então, imaginem que cada design que vocês estão fazendo, você vai fazer pelo menos 5 peças. Então, 10, ótimo, mas se for 5 só, tem uma grande diferença do que fazer só um. Vou voltar aqui nos 10 para nós fazermos nós vamos pensar assim, 3 em uma cor, 10 em outra. Vamos pensar na diversidade agora. Então, aqui temos o custo de produção de 47. E aqui nós temos a margem comercial de varejo e do atacado. Então, o vestido que me custou 47, eu vendi por 95 para a loja e vendi ao meu público, ou eles venderam para o público, ó, por esses valores aqui em laranja. Eles venderam por 190, tá vendo? Se eu mudar essas margens, se é um comprador internacional, então temos 2,5 para garantir que nós vamos vender por um preço maior, porque temos a questão do frete e tudo mais. Se as pessoas têm mais dinheiro ou mais cartões de crédito, então isso se torna 357. Então, o vestido que custou 47 dólares para eu fazer, vendi para o atacado por 119 e eles vão vender por 357. A boa notícia aqui com esse template é que vocês podem brincar com os números para fazer com a realidade de vocês. Por 2,5 ou qualquer outra conta pela qual vocês queiram multiplicar. Então, vocês podem brincar com os números aqui. Mas quando se trata desse número, a questão de vender por 190 ou por 238, qual a diferença? A diferença é o que você está contando sobre a sua história. Se a qualidade é boa, claro, isso é importante. Então, o design é original. Por que você não deveria fazer isso? Por que não? A última coisa é, você está me contando a história certa? Você está me contando do que isso é feito? Você está me mostrando como que isso foi feito com amor, foi feito à mão, pessoas que estavam realmente usando as mãos, sabe? As mãos são muito especiais. Vocês têm, por exemplo, todos os chakras aqui que estão passando pelos chakras da sua mão, onde você tem isso distribuído para todos os lados e você está se conectando com o seu coração, com a sua mente. Todas são coisas muito especiais e que tudo é feito com amor, isso é feito à mão, isso tudo tem a ver,
tudo que é costurado, assim, industrialmente, vai ser uma bagunça. Você sabe, comida industrial é diferente da que comidinha feita em casa. Então criem essa atmosfera para que as pessoas estão realmente fazendo com as mãos e com a mão. Conta essa história. E quando vocês contarem essa história, as pessoas vão ficar aí e não vão se preocupar com o valor. Se eles não têm, por exemplo, o dinheiro na hora, eles vão economizar para poder comprar. Deixa que eles paguem aos pouquinhos, se não puderem pagar de uma vez. Se você realmente quer algo e você quer que ele seja especial, você vai separar dinheiro para isso, para poder comprar. É o que as pessoas vão fazer ao chegar em você. Quando eles têm um cartão de crédito, é mais fácil, porque eles vão pagar o banco aos pouquinhos. Por que não? Deixa eles irem pagando aos poucos, em parcelas. Espero que eu tenha explicado bem para vocês. Estou aqui dando uma olhada no chat, só para ver, por exemplo, aqui, todo o grupo. Se vocês começarem um negócio varejista aqui na África, onde vocês compram e revendem as roupas, não sei se na África do Sul talvez seja diferente, ou no Marrocos, não sei exatamente, mas nos outros lugares, eu diria que vocês estariam usando vezes 2 ou vezes 2,5. Por quê? Porque no mercado, por exemplo, aqui em Nairobi, onde a gente tem varejistas bem formais, os varejistas não estão fazendo a conta vezes 3. Então você não pode, talvez, fazer um pouco mais. Eu estou dando uma olhada aqui no chat para ver se encontramos mais alguma coisa. Ok. Uma vez mais, para nós fazermos essa conta, para você precisa fazer a conta para o tamanho maior, não pelo tamanho menor. Se você fizer, por exemplo, assim, que você fizer um tamanho menor, um preço menor, então não vai dar certo quando você tiver que vender preços maiores. Como você consegue vender, por exemplo, para o mercado da África e Europa? Você não precisa fazer isso. Por exemplo, o Mali, ele tem, eles usam, tem linhas diferentes para o mercado africano, com os tecidos africanos, para o mercado europeu, com tecidos europeus, e eles conseguem se gerenciar dessa forma. Acho que muitas pessoas estão aqui dizendo que eles querem o template, e muitos de vocês parecem que entenderam o ponto, o que eu estava tentando dizer, então eu vou explicar também. O ponto principal aqui é como você vai fazer esse marketing. Qual é a sua margem de comercial? Como você vai aumentar o seu preço? O que você vai dizer? Uma forma melhor de dizer isso é que essa é a minha última coleção, as fábricas estão mais caras, ou a coleção nova é um preço, a antiga é outro. É história, né? Você pode dizer, por exemplo, que são seus diretores e gerentes que disseram que você tem que fazer isso ou aquilo pelo negócio, é dramático, mas funciona. Uma pessoa com quem eu mentoriei tinha 5 alfaiates e 5 deles eram ótimos e uma deles era ainda aprendiz. O que ela fez foi pegar a pessoa que ainda estava aprendendo, o preço era o mesmo que antes, e aqueles que eram muito bons, o preço deles era maior. Então, quando as pessoas estavam assim, o seu preço é isso e aquilo, não, alguns só. Eles iam embora, mas aí eles voltavam. E em pouquíssimos casos, a pessoa que realmente não podia pegar, e daí ela oferecia a opção daquele alfaiate mais inexperiente, que não era tão bom quanto os outros, e aí ela pagava, a pessoa poderia pagar menos por aquele serviço feito, pela aquela roupa. Então você precisa pensar
quando trabalhar com isso? Em como você conta a sua história, para você fazer essa transição. Para você saber qual que é o seu alvo. E aí, aos pouquinhos, você vai saber quando chegar lá. No ano que vem, eu quero fazer a sua precificação correta. E aí, talvez para o Natal, você vai fazer algo mais interessante. Então, veja aí quais são os eventos especiais no seu país. Então, as pessoas gastam mais no Ramadã para comer, por exemplo. No Natal, gastam mais comprando. O festival de música, por exemplo, e eu espero que tudo dê certo para vocês. Muita sorte para vocês. Muito obrigada. Vocês podem dar aqui o chat e colocar a sua pergunta. Muito obrigada, Cristiane, pela sua incrível sessão. Eu vi muitos comentários interessantes de como isso ajudou muito aqui na nossa sessão. Eu tenho certeza que vocês foram muito incríveis e estamos muito gratos por tudo isso. Não se preocupem. Tudo vai ficar aqui no chat, vai para o grupo do WhatsApp. Por favor, se você não está no grupo do WhatsApp, nós vamos enviar o link do WhatsApp aqui. Se você ainda não estiver lá, meu colega Tobilulau vai mandar o link para vocês. Prestem atenção, ok? Não hesitem em nos mandar um e-mail para fashionomics@helpdesk.cco África. Estaremos felizes de responder as suas dúvidas. Me dê, por favor, aqui um momento para enviar o link do grupo do WhatsApp aqui no chat, para que vocês possam, se vocês ainda não estão no grupo, para que vocês possam entrar. Só um momento, por favor. Esse é o link. Esse é o link aqui no chat. Se você precisar entrar no grupo do WhatsApp, vocês podem usar esse link aqui. Para aqueles que tiverem ainda alguma pergunta, pergunta, por favor, enviem lá para os fashionomics@helpdesk. E nós vamos enviar as perguntas para Christiane ou para todos que possam responder a sua dúvida da melhor maneira. Muito obrigada a todos. Alguém aqui está perguntando para você, Cristina? Eles querem seguir você no Instagram. Você pode colocar aqui? Ah, ótimo. Você colocou a sua conta no Instagram. Perfeito. Muito obrigada, viu? Obrigada a todos. Essas 2 horas foram bem gastas aqui. E vamos novamente nós vamos ter uma outra sessão amanhã. Então, por favor, estejam aqui, fiquem de olho no seu WhatsApp para vocês também chegarem aqui na nossa sessão de amanhã. Foi ótimo estar aqui com vocês e falamos pelo WhatsApp também. Eu vi que você enviou aqui para o nosso e-mail do Helpdesk, mas por favor envie novamente a sua pergunta, porque geralmente em 2 dias eles já respondem a sua dúvida, ok? Muito obrigada a todos. Temos um ótimo dia. Vejo vocês amanhã lá no grupo do WhatsApp ou amanhã. Muito obrigada a todos, Christiane. Foi incrível. Se ainda tiverem algum outro comentário, por favor, coloquem aqui.